Um culto numa Assembleia de Deus muito grande. O culto prosseguia e entrou pela porta da igreja uma irmã assembleiana, daquelas que quando você olha diz assim: eu quero que ela me adote em oração. Uma irmã com um coquezinho na cabeça, ela toda redondinha, o rostinho dela era rosa, ela parecia a Dona Benta do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo da nossa infância, não é esse moderno aqui não. Aí eu falei: pastor, olha que assembleiana, de fato, de verdade. Ele falou assim para mim: quem vê cara não vê coração. Eu disse: mas por que, pastor? E ele me contou uma das histórias mais tristes que eu vi na vida. Ele disse: dia desse essa mulher chegou aqui na igreja e ela pediu um gabinete comigo. Ela estava desesperada, aos prantos. Eu fui para o gabinete, chamei minha esposa para atender ela. Minha esposa ficou do meu lado, ela sentou na minha frente e ela chorava copiosamente. Dei um lenço para ela. Quando ela terminou de chorar, eu disse: qual é o seu problema, filha? Ela disse: pastor, eu estou doente. E o pastor disse: pois eu vou orar e Jesus vai te curar, porque eu dou testemunho da sua fidelidade. Sou seu pastor há 30 e poucos anos, e a senhora nunca pediu oração nessa igreja. Pelo contrário, sempre ajudou as pessoas. O seu testemunho vai trazer o seu milagre. E ele disse: onde está a enfermidade? Ela disse: no coração. E o pastor disse: é arritmia, veia entupida? Ele disse: não, pastor, não é no coração de carne que eu estou doente, não, é no outro coração. O pastor disse que sentou na cadeira e falou assim: mas que outro coração? Ela disse: no dos sentimentos. E o pastor falou para ela: o que aconteceu? Ela disse: pastor, eu não amo meu marido. O pastor falou assim: mas você brigou com ele essa semana? Ela falou: não, pastor, não é que eu não amo agora, eu nunca amei meu marido. E ele falou: a senhora está casada há quanto tempo? Há 50 anos. E o pastor fez a pergunta que eu faria: se a senhora nunca amou ele, a senhora casou com ele por quê? E ela disse: porque na minha época a gente não escolhia marido, era o pai da gente que escolhia. Meu pai chegou em casa feliz, esbaforido, e disse: mulher, está chegando amanhã na estação ferroviária de Salvador o filho do meu compadre. O filho do meu compadre agora é doutor. E o pai orgulhoso chamou a menina e disse assim: eu falei para o meu compadre, quando o filho dele terminasse os estudos, você ia casar com ele, viu, filho? Ela disse: naquela época a filha só falava: sim, senhor, meu pai. Ele disse: pois então você vai dormir, porque de madrugada nós vamos lá para a estação ferroviária, porque o telegrama aqui chegou agora, mas disse que ele vai chegar aqui amanhã. 5:30 da manhã, quando o pai foi bater a porta do quarto para acordar ela, ela já estava pronta, vestida. Ele disse: ué, mas já acordou? Ela disse: eu nem dormi, meu pai. Você não dormiu por quê, minha filha? Uai, o senhor está dizendo que vai chegar o meu futuro marido, eu nunca vi ele e eu estou ansiosa. Ela foi com ele para a estação ferroviária de Salvador. Ela disse que quando chegou lá, naquela época antiga, né, o trem era uma Maria Fumaça. Quando lá longe ela escutou o barulho, ela disse que dava piuí lá, dava desarranjo nela aqui. Ela disse que ela quase infartou, ela perdeu o fôlego. Ela disse, pastor Edinaldo, quando o trem fez a curva e veio vindo, o trem foi se aproximando. Quando o trem parou na estação ferroviária de Salvador e soltou todo o gás dele, fez... Ela disse que quando abriu a porta do trem, desceu do trem aquele trem. Olha que coisa. Ela disse que desceu dentro do trem um ser que quando ela olhou, ela disse que ela teve vontade de sair correndo. Ela disse: pastor, ele era feio, mas era feio com força. Ela disse: pastor, eu olhei para ele, eu não sabia se ele estava de frente ou de costa. Ele era comprido, magro, envergado para frente, o cabelo parecia que a vaca tinha dado uma lambida por cima, os dentes expostos. Então, pastor, eu quase desesperei, eu queria correr, mas eu olhei para o meu pai, o olho do meu pai brilhava de orgulho. Abraçou o doutor, me chamou, disse: filha, eis aqui o seu futuro marido, viu? Porque é a tradição de nossa família, você vai dar a ele muitos filhos. E ela disse que casou com ele.